Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Serviço Público no RCP. Em destaque, a agricultura e o desenvolvimento rural. Agradeço a presença do engenheiro José Rocha, mestre em Extensão e Desenvolvimento Rural. Saúde, olá, bem-vindo. Eu é que agradeço o convite. Obrigado. Ora, hoje vamos falar, engenheiro, da importância da agricultura familiar na nossa região, que, como sabemos, tem uma elevada percentagem de explorações de pequena e também de já alguma média dimensão. Sim, a agricultura familiar é uma forma de produção agrícola praticada em pequenas propriedades, com o uso de mão de obra formada por um pequeno grupo de trabalhadores, geralmente de uma mesma família. Este modelo de produção agrícola tem como características a produção em pequena escala, a diversidade de alimentos produzidos e o baixo investimento de capital, além da venda do excedente produzido localmente para feiras e mercados. Pela sua importância económica e social, foi atribuído em Portugal um estatuto especial a este tipo de agricultura. O Estatuto da Agricultura Familiar foi publicado em Diário da República através do Decreto-Lei 64/2018, de 7 de agosto, regulamentado pela Portaria 73/2019, de 7 de março, e alterado respectivamente pelo Decreto-Lei 81/2021, de 11 de outubro, e pela Portaria 228/2021, de 25 de outubro. Entre os requisitos para a obtenção do Estatuto de Agricultura Familiar, destacam-se os seguintes: o requerente ter mais de 18 anos de idade, ser uma pessoa singular, titular de uma exploração agrícola, em que os prédios rústicos ou mistos estejam inscritos no Sistema de Identificação Parcelar do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IFAP, que é o vulgarmente designado parcelário agrícola, que o requerente seja beneficiário de um montante de apoio não superior a 5.000 euros no âmbito das ajudas de regime de pagamento base e de regime de pequena agricultura da Política Agrícola Comum, e que o rendimento da atividade agrícola seja igual ou superior a 20% do total do rendimento coletável. Com este estatuto, pretende-se reconhecer a especificidade da agricultura familiar, adotando medidas de apoio que criem uma discriminação positiva a seu favor. Neste âmbito, têm sido implementadas algumas medidas, nomeadamente uma pontuação mais favorável na análise dos projetos de investimento na exploração agrícola para este tipo de agricultura, nos pequenos investimentos de transformação e comercialização, nos pequenos investimentos de diversificação da atividade na exploração agrícola, no acesso a um regime específico de contratação pública para fornecimento de proximidade de bens agroalimentares a escolas, hospitais, instituições particulares de solidariedade social e forças armadas. Nós já falamos aqui nisto, que era aquela questão do fornecimento de frutas e legumes para as escolas e que era necessário encontrar um regime específico de contratação pública para estas pequenas explorações, e foi realmente um grande avanço que se deu neste aspecto legislativo. Engenheiro, mas o que é que falta então para que seja mais atrativa a obtenção deste estatuto e para que assim mais agricultores possam aderir a ele? Bem, de facto, após 5 anos, cerca de 5 anos de regulamentação do Estatuto da Agricultura Familiar, verifica-se que a adesão dos agricultores tem sido bastante reduzida. Das perto de 270.000 explorações potencialmente com direito ao Estatuto da Agricultura Familiar, segundo dados da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, em 30 de junho de 2023 havia 1.148 títulos ativos
num total de 2.907 que tinham sido atribuídos, tendo expirado, por isso, 1.759, e isto por dois motivos essenciais. As condições de acesso excluem alguns candidatos e as medidas não são suficientemente atrativas por parte do Ministério da Agricultura, mas também de outros ministérios, particularmente o das Finanças, do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, da Coesão Territorial e da Economia e Mar, porque está previsto neste Estatuto da Agricultura Familiar uma série de benesses para os titulares destas explorações familiares e que de facto tem tardado a aparecerem estas condições favoráveis. Se cerca de 90% das explorações com o Estatuto da Agricultura Familiar são de pequena ou muito pequena dimensão e 10% são de média dimensão, ressalta aqui um aspecto fundamental a ter em consideração para o sucesso da implementação deste Estatuto, que é a necessidade de apoio técnico adequado a este tipo de explorações. Se as grandes e muito grandes explorações agrícolas, vocacionadas para o designado agronegócio, obtêm rendimentos suficientes para contratarem técnicos especializados para o desenvolvimento das suas atividades, as explorações que se enquadram no Estatuto da Agricultura Familiar não produzem esses rendimentos, pelo que necessitam desse apoio. Estas explorações, para além da produção de alimentos, que pelo seu pequeno volume têm dificuldade em comercializar, prestam serviços não remunerados à sociedade através da ocupação harmoniosa do território, garantindo uma presença em muitas áreas do interior, da defesa do meio ambiente, da defesa da floresta e do mundo rural, do contributo para a coesão económica e social, entre outros. Por todos estes motivos, a agricultura familiar necessita e merece mais apoio técnico e financeiro. O que se verifica é que a criação do Estatuto da Agricultura Familiar é, de facto, uma boa ideia, mas tem de ser aprofundada e fortalecida com os meios necessários, alguns deles aqui agora expostos, e outros que tivemos a oportunidade de abordar em programas anteriores, como a criação de mercados municipais mais atrativos para a comercialização da produção local, para que produza os efeitos pretendidos. Muito bem, Engenheiro José Rocha, mestre em Extensão e Desenvolvimento Rural, na edição do Serviço Público, onde tivemos em destaque o Estatuto da Agricultura Familiar. Engenheiro, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Voltamos a encontrar-se de hoje a 15 dias. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.